Pais amados, vamos estar dando início, mas esse momento estaremos ouvindo o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre para ter uma fé transformadora. João, capítulo 1, versículos 43 a 51, é o texto que nós vamos estar lendo nesse momento. João, capítulo 1, do versículo 43 ao 51. Diz assim o versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em que não há engano. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te viu eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e lhe disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, nesse momento nós pedimos, Deus, venha falar conosco, use-me como instrumento, Deus, que nada de mim venha, Senhor, mas tudo de Ti, Deus. Ser conosco, continue, ó Deus, falando conosco da maneira que só desejares, em nome de Jesus. Amado, existe um jargão, né, que muitos aí usam, falando da autoajuda. Ele repete demais isso, que é o basta crer, ou algo como acredita e todos os seus sonhos se realizarão. A Bíblia, ela fala sobre a necessidade de ter fé, de crer, para que as coisas aconteçam. É verdade, porém a Bíblia, ela não usa isso como uma fórmula mágica para se obter prosperidade. O maior efeito da crença, da fé, biblicamente falando, é a transformação do ser. Talvez você já tenha pensado em mudar a sua aparência, mudar a sua situação financeira ou outras coisas. Mas a maior transformação acontece quando você tem um encontro com Cristo. E é isso que vamos ver agora. Está falando sobre um pouco isso, nós lemos lá no texto. Esse texto fala sobre Natanael e sobre o encontro de Natanael com Jesus e a transformação daquele homem. Mas o que é necessário para se ter uma fé transformada? Primeiro, nós vamos estar falando sobre alguns pontos. O primeiro que eu quero citar com os irmãos é que é preciso conhecer as promessas de Deus. Natanael, mesmo antes de encontrar Jesus, ele já tinha conhecimento das promessas de Deus. O argumento de Filipe para que ele o seguisse até Jesus é que ele seria o cumprimento das promessas e profecias de Deus. Natanael, ele estava preparado para a transformação, porque ele já conhecia a Escritura. Se você quer ter uma fé transformadora, precisa conhecer a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não dá para ter fé sem conhecer as promessas de Deus. Outro ponto que eu quero estar falando com os irmãos
é que é preciso buscar a verdade. Do jeito que foi a conversa de Filipe e Natanael, tudo indica que eles, aqui nesse texto, que eles já haviam conversado sobre esse assunto antes. Filipe, ele sabia dos questionamentos de Natanael. Muito mais do que isso, parece que ambos eram buscadores da verdade. Natanael, ele demonstra o seu interesse em conhecer a verdade ao seguir Filipe. Mesmo ele tendo algum tipo de ideia preconcebida a respeito da origem de Jesus. Se você quiser ser transformado pela sua fé, é preciso buscar a verdade. Outro ponto que nós podemos estar falando é que é preciso vencer os preconceitos. Natanael, ele era um homem sincero e sem enganos. Como o próprio Jesus afirma, contudo, Natanael, ele tinha um preconceito a respeito das pessoas que eram de Nazaré. Assim como nos dias de hoje, havia regionalismo em Israel. Quem era de Jerusalém olhava com desdém sobre aqueles que eram da Galileia, e os galileus eles olhavam com desdém, né? Preconceito por quem era de Nazaré. Apesar disso, Natanael venceu o seu preconceito e foi conhecer Jesus. Ele fala lá até no texto, né? Pode alguma... Pode alguma coisa... Assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha isso, querido. Perguntou ele quando Filipe o convidava para que viesse ver Jesus, né? Ele passa por cima de sua ideia preconcebida e vai até Jesus. Talvez o maior entrave para que você tenha uma fé transformadora seja um preconceito, alguma ideia preconcebida. Nós precisamos vencer isso na nossa noite. Se há alguma ainda, nós precisamos estar mudando isso, estar passando por cima disso, querido. Outro ponto é que é preciso se render à manifestação de Deus. Jesus, ao ver Natanael, ele diz: está aqui um homem que não há engano. Isso desperta a curiosidade de Natanael, que pergunta: de onde o senhor me conhece? Com a simples resposta que Jesus o havia visto debaixo de uma figueira, ele exclama, né, atônito: tu és o Filho de Deus. Bom, é preciso lembrar que Jesus disse a Natanael disse que Natanael era sincero, né, querido? E ele queria que realmente todos soubessem disso. Veja que lá João 24, 25 diz assim, vamos lá. João 24, 2, 24 e 25. João capítulo 2, versículos 24 e 25 diz: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não tinha necessidade que alguém lhe desse testemunho do homem, porque ele sabia o que havia no homem. Jesus conhecia bem os homens daquele lugar. Se ele declarou isso sobre Natanael, é porque ele era diferente. Talvez Jesus soubesse de alguma coisa que Natanael costumava fazer debaixo da figueira. Talvez orações ao Senhor, talvez ele tenha tido alguma experiência debaixo daquela árvore. É por isso que quando Jesus cita o fato de ter visto ele debaixo da figueira, ele se torna por um assombro, né? Ele declara a sua fé, porque só ele sabia daquilo. E somente o Filho de Deus podia saber daquilo. Deus, ele conhece as nossas figueiras. Eu não sei onde é a sua, você não sabe a minha, mas nós sabemos onde é a nossa figueira. E Deus conhece a nossa figueira. Ele não vê debaixo dela em nossa vida, no dia a dia. Ele ouve nossas orações. Ele sabe dos nossos questionamentos. Diante do poder de Deus é preciso se render.
e reconhecer o senhorio de Cristo. Amados, Jesus ele disse em outras palavras: você ainda não viu nada, Natanael. Quando Jesus fez menção do céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele está fazendo referência à escada de Jacó. Está lá em Gênesis 28, 12. Vamos dar uma olhadinha? Gênesis 28, 12. Gênesis capítulo 28, versículo 12, diz assim: e sonhou, eis que uma escada estava apoiada na terra, cujo topo tocava o céu, e eis que os anjos de Deus que subiam e desciam por ela. Jesus sempre usava a expressão Filho do Homem para se referir a si mesmo. Isso nós encontramos em outros textos, Daniel 7, versículos 13 e 14, que faz menção do Reino Eterno, que o Filho do Homem receberia do Ancião de Dias. Jesus, portanto, ele se identifica, como o Messias ao falar de si mesmo, como o Filho do Homem. Nós ainda não vimos nada, querido. Deus pode transformar a sua vida, a minha vida. Coisas inimagináveis podem acontecer se você crer. Basta que venhamos a crer. Não estou falando de coisas materiais. Lembre-se que com tudo que a coisa mais maravilhosa já aconteceu. A sua salvação através da morte da cruz. A minha salvação através da morte da cruz. Essa é a maior transformação que poderia acontecer na sua vida e na minha vida. Então, amados, vamos estar lembrando que para ter uma fé transformadora, nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Não dá para ter essa fé transformadora sem conhecer. Outro que é preciso buscar a verdade. Outro ponto que foi vencer nossos preconceitos. Jogue fora tudo aquilo. Preconceito quer dizer uma ideia preconcebida já de algo que você nem se conhece ainda. É preciso se render à manifestação de Deus. Queridos, nós vamos ficar por aqui. Espero que Deus tenha falado com você assim como falou comigo nessa noite. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde em nome de Jesus.